Estamos a falar da equipe aí de transição do governo Lula. Aloysio Mercadante, coordenador técnico da transição, falou sobre o reajuste de salários de servidores públicos e dívidas externas do país. A Paula Lobão tem mais detalhes. O coordenador dos grupos temáticos, o ex-ministro Aloysio Mercadante, disse que os servidores federais não têm reajuste salarial há 7 anos e que os técnicos apontaram a necessidade de valorizar o funcionalismo, principalmente porque isso impacta no atendimento à população. Mercadante ressaltou, porém, que o aumento não deve sair no início da gestão Lula. E no caso dos servidores públicos, são 7 anos sem reajuste. Não é qualquer coisa. Quer dizer, um custo de vida que vai pesando, inclusive para os cargos de confiança, para você trazer profissionais qualificados para funções relevantes, está muito difícil vir morar em Brasília com as condições que o setor público está oferecendo, que são 7 anos sem reajuste. Outra sugestão para o presidente eleito é o governo apresentar do zero uma proposta de reforma administrativa. Segundo o Mercadante, a que está hoje no Congresso Nacional, não abarca mais os interesses das categorias. O país precisa de uma reforma administrativa e nós temos que entrar nesse debate e apresentar uma visão em relação a esse processo. Agora, essa PEC, ela não andou, ela tem grandes resistências e ao mesmo tempo, ela está numa situação que você não pode retirar e nem consegue avançar. Nós temos que nos debruçar, encontrar alternativas, dialogar com os servidores e construir um Estado mais eficiente, transparente e que promova a carreira dos servidores. Mas tudo isso é muito difícil numa situação como essa. As pessoas estão trabalhando 7 anos sem reajuste. O diagnóstico do Grupo Técnico do Planejamento informou ainda que o Brasil tem hoje uma dívida de 5 bilhões de reais com organismos internacionais, como a ONU, a OMC e o Tribunal Penal Internacional. Isso impacta de forma negativa a imagem do país. E o que a equipe de transição vai sugerir a Lula é resgatar a participação do Brasil nesse contexto internacional. A política externa do governo transformou o Brasil num pária. Mas não é só um pária, é um pária que deve 5 bilhões para os organismos multilaterais. Isso significa que o Brasil será excluído desses fóruns. Não tem direito a voto, não tem direito à participação, não tem direito ao concerto das nações. E é uma dívida pesada que também não tem previsão orçamentária para o ano que vem. Mercadante ressaltou que a falta de dinheiro deve atingir também a manutenção de serviços, como o governo digital, que precisa de mais de 60 milhões de reais, e o eGov, voltado para as pequenas empresas, que corre o risco de parar de funcionar por falta de recursos. Diogo Schelp, a gente viu aí Mercadante descartando o aumento num primeiro momento, mas o reajuste deve acontecer, mas ser gradual, né? Exatamente. Olha, Cláudia, é claro que existe uma questão aí, que é a questão do reajuste, né? A defasagem dos salários, que é algo que acontece em todas as categorias, não apenas no serviço público, na iniciativa privada também há uma defasagem. O salário mínimo está aí há muito tempo sem um reajuste real também. Então, é preciso fazer isso com muita calma e muita responsabilidade. Responsabilidade fiscal, não dá para sair gastando e prometendo aumento para todo mundo, senão o Estado quebra, ou o Estado fica muito endividado. Então, esse é um ponto muito importante que precisa ser atacado. O Aloysio Mercadante também falou sobre a necessidade de ter uma nova proposta para a reforma administrativa. É preocupante imaginar o que eles estão pensando em relação a isso. A reforma administrativa tem como objetivo enxugar o Estado, né? E o PT tem como característica uma tendência, algo atávico do partido, de inchar o Estado, aumentar, criar novos cargos, enfim, aumentar a atuação do Estado. Isso representa também gastos maiores. Por último, quero lembrar o seguinte, ele fala sobre a dívida que o governo atual tem com os organismos internacionais. Eu gostaria de lembrar que no governo Dilma, o Brasil também acumulou dívida com organismos internacionais. Naquela ocasião chegou a 1,7 bilhão o montante que o Brasil deixou de pagar. O que acontece? Naquela ocasião, no governo PT, o PT acabou aumentando muito os gastos internacionais para aumentar a sua influência internacional, inclusive abrindo embaixadas ao redor do mundo. Isso acabou extrapolando as suas capacidades de recursos, né? E a gente já ouve esse discurso voltando agora, né? A promessa de reabertura de embaixadas. É preciso tomar muito cuidado porque
como o Bruno, né, que nosso repórter lá em Brasília sempre fala, o cobertor é curto, né, se você puxa de um lado, descobre do outro. Diogo, agradeço a sua colaboração aqui nesta quarta-feira no Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia para você, amanhã tem mais.